ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Empreende Aí Cast, a segunda temporada do podcast aqui da Empreende Aí. A Empreende Aí é uma escola de negócios voltada para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. E hoje a gente está gravando esse episódio para comemorar os nossos 10 anos de atuação. E eu tô aqui com a Jenny. Boa, Luiz. Muito bom poder celebrar esses 10 anos de Empreende Aí. Eu sou Jennifer Rodrigues, uma das sócias fundadoras da Empreende Aí junto com o Luiz. E a gente pensou, nessa temporada dedicada a celebrar esses 10 anos e trazer, histórias inspiradoras para a gente poder trocar e também convidados, potentes aí do nosso ecossistema para a gente poder debater alguns temas, sempre com uma linguagem acessível e descomplicada, né, Luiz? É isso, mas esse episódio ele é um pouco diferente dos demais da temporada, né? Sim, sim. A gente vai falar, de temas relevantes, com esses convidados especiais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa história. Já que é uma temporada dedicada, aos nossos 10 anos, então a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de como foi, essa construção da Empreende Aí há 10 anos, lá em 2015, comigo e com o Luiz, e como é que foram esse desenrolar dos anos, o que a gente foi fazendo, quais as estratégias que a gente foi adotando para crescer com o time e a operação da Empreende Aí, né, Luiz? É isso, nada mais justo do que a gente também falar sobre nós mesmos, falar sobre nossa história. É uma década de existência, então acho que é importante, é fundamental que a gente também conte um pouco dessa história, além de, obviamente, contar dos personagens, dos parceiros que estiveram com a gente durante esses 10 anos, mas isso vão ser nos outros episódios. Então, a gente vai ter episódio às terças-feiras, às 19 horas, então já marca aí na agenda, toda terça, 19 horas, novo episódio do Empreende Aí Cast, para você acompanhar um pouco dessas histórias que a gente vai ter tanto com parceiros, e eles vão poder contar aí para vocês como eles fazem também o que eles fazem dentro das empresas e como eles apoiam os empreendedores. Então, é um podcast que vai ser interessante para todo mundo, para os nossos parceiros que são empresas, para os empreendedores, vai ter conteúdo que vai ser relevante de fato para todo mundo. E é isso, Já aproveita, dá o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder acompanhar aí nessa temporada com vários convidados potentes, como o Luiz trouxe, né? É isso, também comenta, manda para os empreendedores, manda para a galera do ecossistema de negócios sociais, manda para geral, isso aqui vai ser potência pura. Então, bora lá contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre como a gente chegou aqui 10 anos depois. E aí, Jenny, conta um pouquinho pra gente, a galera sempre quer saber com que você trabalhava, o que você trampava antes de trabalhar na Empreende Aí, como que foi sua trajetória profissional antes, como foi um pouco dos seus estudos. E aí eu sou entrevistador e também sou entrevistado aqui, então eu pergunto e depois eu também respondo a mesma pergunta. Ou a gente vai se dividindo aqui, nos dois papéis. Bom, então assim, a Empreende Aí nasce, em 2015, mas acho que é importante a gente contar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho de 2014, Então, primeiro, eu e Luiz, além de sócios, somos um casal também, Então, o Empreende Aí a gente costuma dizer que é o nosso filho, com vários filhos aí, que são os nossos alunos que passam, pelos nossos cursos. Então, assim, a Empreende Aí, ela nasce nesse movimento depois de muitas trocas e construções ali com o Luiz. A gente começa a namorar ali em meados de 2014 e a gente observando muito esse cenário, de como era empreender nessa época, a gente via que faltavam opções ali para esses pequenos empreendedores, de comunidades e favelas para terem conteúdo, se qualificarem e se prepararem para empreender. A gente percebia que as pessoas começavam muito sem saber como, Então, o Luiz também sendo provocado com muitas leituras ali, sobre esse universo e também sobre, conteúdos de negócios sociais, e que foi um tema que ele compartilhou comigo e que achei super interessante na época. Então, a gente já estava trocando, e tendo bastante sinergia em relação a esses temas. E aí você, constrói lá o blog no início de 2015, falando um pouquinho das suas experiências em outros empreendimentos. Sim. E nessa época eu apoiava com a revisão dos conteúdos. Você quer falar um pouquinho dos outros empreendimentos? O que você fez antes da Empreende Aí também? Que eu acho que vai criando esse gancho, Eu quero, mas eu vou dar uma de Vilela aqui entrevistando, que você deu uma fugida da pergunta. Eu perguntei o que a gente fazia antes de começar a Empreende Aí, o que a gente trabalhava antes. Boa, E aí boa. isso já foi um pouco para a criação da Empreende Aí. Calma, vamos ter É calma, a porque gente é um vai. movimento muito natural, Empreende Aí faz parte de mim, então... Boa.
Bom, eu estava me formando, né, em psicologia em 2014, então, como bolsista do ProUni, né, então foi uma jornada extremamente desafiadora conciliar com o trabalho, porque a gente não tinha esse privilégio de só estudar. Sim. Então, eu lembro E com que quem você trabalhava? eu trabalhava com desenvolvimento de jovens aprendizes. E aí, eu acho que muito desse universo, né, me fez escolher essa profissão também. Então, foram 5 anos de preparação, né, para essa formação. E muito desse universo ali social sempre esteve presente também na minha trajetória, né. Então, já na adolescência, eu fazia alguns trabalhos sociais com mais ligado à assistência, com apoio a famílias, né, então provendo roupas, medicamentos, alimentos. Então o social sempre fez parte, né, e aí acho que esse trabalho, né, com a formação de jovens aprendizes, mais uma perspectiva de orientação profissional, que foi esse trabalho que eu desenvolvi, durante 7 anos dentro de uma organização que trabalhava com esse tipo de formação, foi me trazendo esse repertório também para olhar não só para o aspecto social, mas também o aspecto da educação, porque era um ambiente para a formação, né, de jovens aprendizes. Então, aprendi muito e acho que a escolha também pelo curso de psicologia foi muito desse movimento, desse ambiente, das pessoas, né, em que eu compartilhava e aprendia. Então, tudo isso foi me levando para esse lugar do social e retomando essa que era uma paixão já da adolescência. Então, 2014 foi esse ano de celebrar, né, a formatura, de entender um pouquinho também o que eu queria fazer pós o curso, e aí a gente se conhece, né, e vai testando algumas possibilidades também. Mas é natural, a gente vai querendo falar de Empreende Aí, porque faz muito parte da gente, da nossa história. Total, total. Bom, antes da Empreende Aí eu tive alguns trabalhos, né? Eu já trabalhei desde empacotador de supermercado, que a galera fazia compra e ficava empacotando, mas a maior parte ali da experiência que eu tive, uns 4, 5 anos antes de construir a Empreende Aí, foi trabalhando com compras. Então eu trabalhava comprando material especial de cirurgia numa seguradora de saúde grande aí. Na época eu achava desesperador, porque eu trabalhava longe de casa, bem, bem, bem longe. Tinha que pegar transporte público, tinha que pegar fretado da empresa, tinha que pegar várias coisas até chegar lá. Eu saía de casa, basicamente, estava escuro ainda. Todo o período de sol durante o dia eu estava dentro de um prédio todo trancado com ar-condicionado. E aí eu saía, já estava de noite, eu ia pra faculdade. Então eu mal via a luz do dia nesse período, assim. Então isso pra mim foi bem aflitivo e foi quando eu fui percebendo que esse modelo muito tradicional não ia funcionar muito pra mim, não. Eh, Nesse período eu também fazia a faculdade, né, a Jennifer falou que ela é bolsista do ProUni, eu também sou bolsista do ProUni, então a gente também é importante falar que a gente é de periferia, a gente vem, eu sou do extremo sul, ali do Jardim São Luís, então pra quem não conhece, Racionais fala muito de Capão Redondo nas músicas e tal. Jardim São Luís é uma quebrada ali do lado. E Jardim São Luís, Jardim Ângela e Capão Redondo eram conhecidos como Triângulo da Morte nos anos 90. Então é desse lugar que a gente vem, é desse lugar que a gente se constrói, né? E aí, voltando aos trabalhos, eu trabalhei como comprador de material especial de cirurgia por muito tempo. Depois eu trabalhei como comprador de planta. Então, eu comprava plantas para planta, flor, etc., para uma empresa que era uma empresa de jardinagem, paisagismo. E aí depois eu tive alguns empreendimentos, principalmente uma loja de roupa feminina que eu tinha com a minha irmã. E aí que a gente começou, quando fechou essa loja, eu comecei a escrever o blog, que era o Empreende Aí, que a Jennifer me apoiava ali com as pautas, com as revisões, contando um pouco dessa trajetória, de como era empreender na periferia, até que a gente, em 1º de maio de 2015, vai para o Rio de Janeiro ver uma palestra do Mohamed Yunus, que é o pai dos negócios de impacto social, e aí a gente começa a dar mais corpo ali para o que é Empreende Aí. Mas daqui a pouco a gente volta nisso, acho que vale a Jenny contar também o que ela estava fazendo nesse início da Empreende Aí, as outras oportunidades que ela também estava olhando. Boa, né, acho que muito do desse processo, né, depois que a gente se forma, é entender, né, como que a gente vai colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente aprendeu e como que a gente vai se iniciar, né, de fato no mercado de trabalho. Então, eu estava testando várias coisas ali junto à Empreende Aí no início de 2015, né. Então, uma delas era o atendimento clínico, né, então
fazer, né, o processo terapêutico com os pacientes, então estava com alguma agenda com alguns pacientes. Também estava construindo uma consultoria de orientação profissional com 2 colegas também de formação. E aí era muito um trabalho ali para escolas, olhando para a questão de orientação de carreira, né, para jovens. E a Empreende Aí, no primeiro momento, com esse lugar da revisão dos textos para o blog, até que a gente foi estruturando um pouco mais depois, né, que a gente participou dessa palestra do Yunus lá no Rio de Janeiro, que foi um divisor de águas mesmo, né? Então a gente saiu muito mobilizado e tendo novas ideias para testar, e aí a gente começou a olhar para tudo isso quando a gente voltou aqui para São Paulo. Eu também sou do extremo da Zona Sul de São Paulo, de um bairro chamado Parque Regina, também citado nas músicas do Racionais. Então, venho também de uma família que sempre buscou alguma maneira de complementar o orçamento familiar, seja através de uma atividade, né, de venda ambulante. Então, acho que o empreendedorismo também permeou um pouco das nossas histórias e das nossas famílias também, né, Luiz? Acho que o exemplo da sua mãe também acho que é interessante, né? Total, a minha mãe tem um salão de cabeleireiro, já tem mais tempo do que a Empreende Aí, assim, bem Acho que mais 13 tempo. anos agora. Uns 13, 14 anos já de existência e de jornada empreendedora aí também dela. E aí eu percebi que a gente foi contando paralelo, contou sobre a Empreende Aí, mas não contou como a gente se conheceu no Boa. meio dessa trajetória. Conta aí como a gente se conheceu. E Pois aí conta é, que você não quis cantar comigo no dia. de um jeito inusitado, né? Num karaokê de uma colega de escola. A gente tem um amigo em comum também, né? Que estudou comigo no ensino médio, que também trabalhou com o Luiz em das experiências que ele contou aqui, né? Nessa que eu contei que eu ficava fechado o dia inteiro. Sim, sem luz, né? No ar-condicionado. Sim. Não, Sem tinha luz luz, mas não com, tinha contato com com o o sol. sol. Sem luz, vão achar que eu tava num cativeiro também, né? Pelo amor de Deus. Mas foi isso, né? Foi um karaokê, a gente se conheceu ali, ficamos nos falando durante um tempo, e aí a gente retoma, né, um pouco, isso foi em 2013, depois a gente retoma um pouco do contato em 2014 e a gente decide ir, né, namorar, enfim, e estar mais próximo e mais perto para construir os nossos sonhos, né, e compartilhar disso. Acho que é muito sobre isso, né? A nossa jornada se divide muito também com a história da Empreende Aí, né? Então, são 11 anos juntos e 10 anos, né, de Empreende Aí. Então, muita Boa. coisa aconteceu em paralelo também, né, Luiz? É isso, e como isso aqui é uma conversa, gente, ela não tá muito linear, não, tá? Então a gente tá indo e voltando ali na história, e é isso aí, mas tá dando pra entender o contexto como um todo. E aí a gente faz. Então a Empreende Aí começa ali, de fato como um blog, né? Onde eu escrevia, a Jennifer apoiava com pautas, com revisões de texto e tudo mais. Mas quando a gente vai para essa palestra em 1º de maio de 2015 do Mohamed Yunus, a gente tem acho que um momento de epifania, assim, quase, né? Eureka. Um momento eureka, exato. Onde a gente entende que a Empreende Aí precisava ser mais do que um blog. Que um blog era bacana, era legal pra gente relatar, era legal para as pessoas lerem, mas a gente entendia que a Empreende Aí tinha o potencial de ser uma escola, de ensinar de fato as pessoas de quebrada, de periferia, as pessoas que vêm de onde a gente vem, poderem criar os seus negócios, empreenderem, e a gente via que isso já acontecia, obviamente, na periferia, mas que muitas pessoas só saíam empreendendo, não tinham muito uma técnica, um contexto, um repertório ali teórico e prático, obviamente, para conseguir criar os seus negócios, né? E aí, em 1º de maio, a gente decide que a Empreende Aí tinha que ser algo maior e a gente começa a montar ali a metodologia, começa a montar a divulgação para as primeiras turmas. E aí conta um pouquinho aí como foram essas primeiras turmas, como que foi começar com nada de grana, em dupla jornada, e dar um pouco do seu ponto de vista, eu posso dar do meu se ficarem diferentes. Boa, não, era isso, muitas correrias, né? Então, a gente estava nesse movimento, né, de poder testar um pouco do que seria, né, esse formato de cursos, né, já fazendo essa transição de blog para a escola. E então era isso, né? Eu estava lá me dividindo entre as 3 frentes, né? Atendimento clínico, orientação de carreira para escolas e a Empreende Aí. E aí a gente começa a fazer parcerias locais, pegando algumas indicações de amigos, familiares, de organizações do território que pudessem receber as turmas, né? Então foi muito esse movimento de entender, né, essas organizações já existentes com o seu trabalho, e muitas vezes
organizações centenárias, né, que tem dentro dos territórios. Então, a gente foi muito nesse movimento de estabelecer essas parcerias para fazer, né, o curso em cessão de espaço, né? E aí, lembrando desse período de grana zero, então a gente testando com muita coragem, mas com zero recurso, né? E aí a gente abre um formulário online, Google Forms, né, e divulga essas inscrições em páginas de bairro, ali como Capão News, Piraporinha News, Jardim São Luís News. Então, a gente divulgou muito territorialmente, né, essas primeiras turmas. As primeiras chamadas, né, a gente achou que viria um público mais jovem, e aí a gente foi quebrando a cara, né, Luiz, entendendo que o público que mais tinha interesse é um público mais maduro, querendo mudar um pouquinho a direção da sua carreira, ou porque precisa, né, de uma complementação de orçamento familiar. Então, a gente foi percebendo que era um público que tinha uma média de 35 anos, ali entendendo pessoas de 18 a 60, e com vários interesses e desejos, né, para essa proposta de empreender, né? A gente tinha nessa época também um cenário de desemprego muito grande, o que faz com que as pessoas busquem, né, o empreendedorismo como uma alternativa para geração de renda. E a gente pedia nessas primeiras turmas para os alunos trazerem um lanche. Eu lembro que o pessoal fazia uma escala, então cada semana era o grupo, né? Então tinha um grupo 1, 2, 3 e 4, e a gente fazia essa rotatividade ao longo do mês. Trazia os materiais também. E assim a gente foi rodando as primeiras turmas e conseguindo reunir dados, informações sobre o impacto que a gente estava causando, né? E eu lembro Sim. que muito desse processo a gente estava lapidando e construindo e voltava nos conteúdos, né? E eu lembro, tenho memórias assim da gente tipo de madrugada, montando o PPT da aula, assim, do tipo, vamos aprender a fazer o modelo de negócio aqui com a turma, e a gente moldando ali o primeiro PPT ali, enfim, foram momentos desafiadores também para a gente conciliar com as atividades que estavam dando retorno financeiro, né? Você estava trabalhando numa startup Sim. também, e eu, enfim, tentando atendimento clínico, então a gente estava dedicando, né, uma terceira jornada para construir esses materiais e que ficaram muito bacanas e que a gente foi remodelando ao longo do tempo também, né? Então, eu lembro que foi um pouco desse cenário, assim, no começo, somente os dois, né? E depois, mais pra frente, a gente vai entendendo a necessidade de contratar, mas isso já é um pouco mais pra frente, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem umas lições muito legais, assim, te ouvindo e relembrando. Acho que a gente achou que era um público-alvo e foi outro totalmente diferente, mas a gente só descobriu isso quando a gente testou, quando a gente colocou de fato em prática aquilo que a gente estava imaginando, né? A gente foi construindo também essa metodologia, que é o nosso produto, enquanto as turmas estavam acontecendo. Então, ou seja, a gente foi criando e modelando o produto de acordo também com o público e com o que eles queriam e precisavam. Óbvio, a gente tinha uma ideia geral, a gente só foi, obviamente, lapidando, vendo a melhor forma de falar, vendo os melhores conteúdos para o perfil do público, que uma vez a gente imaginou que era jovens, não eram, então eu tenho que mudar a linguagem, tenho que mudar exemplo, tenho que mudar Sim. basicamente tudo. A divulgação também é uma parada muito bacana que a gente fez. A gente não tinha grana para divulgar, para colocar em anúncio, para pagar influenciador, nada disso na época. Hoje em dia a gente tem recurso para fazer algumas dessas ações, mas na época não tinha. E aí uma parada interessante também é sobre a divulgação, né? Então a gente foi fazendo parceria com páginas de bairro, a gente foi pedindo para eles divulgarem, porque o curso era gratuito, então também tinha essa facilidade. A gente não tinha dinheiro para anúncio em Facebook, Instagram. Eu não lembro nem se existia. Se existia, era muito, muito, muito nichado. Era bem o começo. Acho que era uma rede muito mais de foto, de postar comida, coisa do tipo. E a gente conseguiu esse apoio para divulgação. Então, por que eu tô falando tudo isso? A gente fez com zero de grana, mas zero, zero, zero mesmo. A gente foi testando para descobrir quem era o público, a gente foi adaptando o produto, então tudo isso é importante para os empreendedores que estão ouvindo saberem disso. Então a gente não começou com a estrutura que a gente tem hoje, quase 15 pessoas na equipe, dezenas de professores treinados já com a nossa metodologia, né? Então foi um começo onde a gente ralou pra cacete, não tinha grana, mas tinha muito, muito, muito trabalho, assim. Eu lembro que eu vou contar daqui a pouquinho melhor sobre um, um, um sonho que eu tinha na época. Mas acho que antes da gente seguir aí para essa próxima rodada de conversa, quando a gente falar agora como a Empreende aí virou, quando a gente percebeu que ia funcionar, e vocês vão ver que demorou. Mas antes da gente falar isso, acho que vocês têm que se inscrever no canal. Porque se você não se inscreveu até agora, pelo amor de Deus, tá de brincadeira.
deixar o seu like aqui. Ai, puta, todo mundo pede isso, que coisa chata. É chato, você já sabe, já devia ter feito, então vamos lá, né? Dá o seu like aí. Compartilha com outros empreendedores, que aqui é a história de empreendedor, empreendedora raiz mesmo. A gente começou, né, nem do zero, é do menos 5, eu acho, pra ser sincero. Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pra gente poder alcançar mais gente e essa história de empreendedorismo alcançar mais pessoas também. Ah, é importante comentar, né? Comenta aí o que vocês estão achando do Sim. episódio, comenta o que vocês estão achando da nossa xícara sinistra, comentem aí sobre o que vocês quiserem. Se xingar, a gente vai, obviamente, excluir, não tem por que xingar a gente, que a gente é lindo, não vejo motivo pra isso, né? Mas seguindo aqui, Jenny, agora indo pra falar, a gente falou bem agora do começo da Empreende Aí, né? Agora, quando você acha que você percebeu ali que a Empreende Aí ia funcionar, que ia dar certo, que ia dar pra gente trabalhar com isso por muitos anos? Boa, acho que foi muito nesse lugar, assim, a gente testou, né, reuniu as informações e foi entendendo também o universo dos editais, que foi uma primeira linha ali de acesso a O recurso que 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 é um edital? boa. O edital é um processo, né, público, uma concorrência do qual você envia uma proposta, e aí as melhores propostas, ou por técnica, ou, né, Por preço? por preço, ganham, né, esse processo e podem executar o projeto, né? Isso. E aí são públicos e privados, né? Então você tem Sim. público de literalmente poder público, prefeitura, governo, federação, né? Como um todo, ou de empresas. Então você tem empresas ali também que fazem editais como uma forma de selecionar bons projetos para atuarem com elas. Sim, foi essa primeira descoberta. Não é só o nosso modelo atualmente, né? Mas foi o primeiro que a gente entendeu a dinâmica de funcionamento. Isso Uhum. já mais para o fim de 2015, já indo para 2016. E aí a gente acessa importantes recursos nessa linha, né? Como o Vaitec, da Prefeitura de São Paulo, um edital da Fundação Arimax e também de Instituto Lojas Renner, que a gente E consegue ONU Mulheres. isso, e ONU Mulheres, né, junto a esse da Renner. E com esses investimentos, a gente consegue rodar pelo menos 8 turmas, assim, já nesse segundo ano de Empreende Aí. Então, se a gente começou num cenário de grana zero, agora a gente tinha algum recurso para poder executar as turmas, para poder fazer apostila, para poder se pagar também, né? Porque eu acho que muito foi esse movimento da gente começar e não ter um retorno. Uhum. Então, agora a gente já conseguia ter um fluxo de caixa, uma organização, um planejamento para executar essas turmas, né? A gente começa também a entender um pouquinho dos movimentos de poder fazer recurso semente para algumas turmas também, em alguns projetos. Então, foi uma maneira também de poder compartilhar esse crescimento com os outros empreendedores, né? Então, esse foi o primeiro modelo que a gente encaixou e que foi dando esse fôlego financeiro para a gente poder seguir adiante e também ter a realização do nosso sonho também, dessa organização pessoal que é fundamental para nós empreendedores, né? Que a gente possa ter o nosso prolabore, o nosso salário desde o começo, ainda que seja picadinho. Eu lembro que a gente, no começo, sei lá, tinha uns R$ 200 que a gente recebia, assim, que a gente conseguia se pagar. E depois a gente foi, obviamente, crescendo e que a gente compartilha muito desse processo dentro da nossa metodologia também hoje, né? Total, a gente tem a parte do pitch na nossa metodologia hoje, né? Acho que vale a gente contar daqui a pouco um pouco mais sobre como funcionam geralmente as nossas formações, os nossos cursos. Mas eu lembro que foi um momento bem desafiador. E é engraçado porque aqui vocês ouviram a gente falando do começo, daí eu pedi um like, inclusive se não deu like, dá o like. É, E aí a gente contou quando a gente começou a achar que ia dar certo. O que a gente não contou aqui é que isso demorou um ano. Sim. Então, as primeiras turmas foram em agosto, talvez, de 2020, 2015, pelo 2015. amor de Deus. E a gente começou a receber por esse trabalho em 2016, Sim. já no meio de 2016. Então a gente está falando de um ano trabalhando, remodelando, buscando os melhores formatos para fazer as turmas, buscando parcerias, buscando esses editais para a gente tirar o negócio do papel. Então foi um ano trabalhando basicamente sem remuneração e acreditando que em algum momento ia funcionar, que em algum momento ia dar certo, e sempre com dupla jornada, tendo ali um outro formato de trabalho, para poder minimamente pagar as contas, né? E aí tem um momento que a gente sai dos outros trabalhos, das outras tentativas que a gente estava fazendo também, para focar 100% na Empreende Aí.
E acho que esse foi um momento de aperto financeiro muito grande, assim. Sim. Primeiro porque não que ganhasse muito dinheiro, e o que ganhava já ia para eu não contei, mas eu fiquei com uma dívida gigante da loja, que o outro trabalho que eu tinha, basicamente quase todo o salário para pagar essa dívida da loja. Então, a gente ficou num momento de aperto financeiro bem grande, assim, onde a gente fazia os nossos passeios de casal, tudo com formas de economizar o máximo de dinheiro possível. E eu lembro que eu tava numa vibe, a gente tava segurando tanta grana que eu queria. Eu sempre gostei muito de comer comida de rua, assim. E eu tava numa vibe, cara, eu tava segurando tanta grana que eu não podia comer uma comida de rua de 10 conto, assim. Então eu lembro que eu ficava brincando que o meu sonho naquele momento era poder voltar a comer umas comidas de rua gostosa, calórica. E se você ver meu peso agora, você vai ver que eu comi bastante comida de rua. De lá pra cá, ganhei uns 20 quilinhos fácil, fácil, fácil. Agora eu preciso perder. Então, olha como é curioso. Meu sonho era comer as comidas de rua, agora eu tenho que perder tudo que eu ganhei de peso das comidas de rua. Então o sonho também vai mudando aí Dilemas, né? conforme o tempo vai passando. E de lá pra cá, assim, acho que não de lá pra cá, mas nesse período, o que você acha que se consolidou como aprendizado da Empreende Aí que a gente traz até hoje? Boa, acho que esse olhar para dados, né, ele foi assim essencial para essa virada de chave, assim, para a gente conseguir ter uma gestão financeira, né, uma visão de longo prazo. Então, se eu posso deixar aqui uma dica para os empreendedores, é se organizem, se estruturem, tenham as informações muito claras e organizadas. E eu acho que muito desse processo também fala de uma complementação de habilidades, né, Luiz? Total. Então, acho que é isso. A gente não precisa saber tudo, né? Mas que é importante que a gente tenha no nosso time uma complementação de habilidades. E eu acho que é muito o que aconteceu aqui comigo e com o Luiz. Então, eu voltada mais para uma organização e que hoje a gente traduz melhor, né, numa gestão de operação, o Luiz para um olhar mais de inovação, que hoje a gente traduz como uma parte estratégica. Mas muito desse processo, das nossas habilidades foram essenciais para as coisas darem certo, né? E com bastante determinação e foco. Eu gosto bastante, né, de um vídeo que a gente usa dentro da nossa metodologia, né, que é do Valdir o Pipoqueiro, que é um exemplo de um pipoqueiro lá em Curitiba, e ele fala que o sonho dele era se tornar o melhor pipoqueiro. Ele não queria incorporar outras coisas, como bala, sorvete, como os concorrentes faziam. Ele queria ser o melhor pipoqueiro. Então, me fala bastante sobre foco, né? E que a gente não consegue fazer tudo para todos ao mesmo tempo. Então, é quase que um mantra para mim, assim, essa fala do Valdir, e que a gente usa na nossa aula de autoconhecimento. E é isso, assim, eu acho que ter as informações, organizações e dados foram essenciais para a gente poder apresentar Empreende Aí para as empresas, institutos, fundações que hoje são os nossos clientes, e até mesmo o governo, para que a gente pudesse mostrar a robustez do nosso trabalho. E, obviamente que no nosso começo, né, a gente era muito questionado. Então, eu tinha, na época, 23 anos, Luiz 22. Então, as pessoas questionavam também sobre a responsabilidade e a segurança do nosso trabalho, pelo fato da gente ser muito jovem, né? Mas a gente foi contornando isso de várias formas, com as informações, com essa boa gestão, né? E dando segurança também para as empresas nos apoiarem. Então, acho que essa organização foi fundamental, assim, para a gente poder se arriscar e poder conversar com outras pessoas para além das pontes, né? A gente tem essa referência muito forte nas músicas dos Racionais, né? Da ponte para cá. Então, a gente foi cruzando essa ponte mesmo para poder conversar com quem tinha grana para poder investir nos programas e projetos, né? Então, ter essa organização foi essencial, assim, para a gente poder se apresentar no mercado, né? Boa. Você tá falando de cruzar a ponte. Geralmente a galera usa isso como uma frase simbólica, né? De atravessar as pontes, derrubar os muros. Mas onde a gente mora é uma ponte física Sim, mesmo. Tem literalmente uma ponte que, se você, que é a ponte um dia, se você atravessa ela, você tá em um lugar muito mais nobre da cidade de um lado e numa periferia do outro lado da cidade. Então tem essas questões, assim, de São Paulo também, né? Óbvio, tem várias oportunidades por a gente estar em São Paulo, mas tem essas paradas aí também. Eu acho que nesse momento também a gente consolidou muito o nosso produto enquanto a metodologia. Então a base da metodologia que a gente tem hoje, 10 anos depois, foi construída há 10 anos atrás. Óbvio, a gente atualizou, melhorou, construiu novas ferramentas, mas a base metodológica foi construída nesse momento. Eu acho que é algo que veio e ficou nesses 10 anos. A gente foi melhorando, a gente não destruiu a metodologia e criou outra coisa em cima, é algo que foi um processo de melhoria. E nessa época também a gente fazia tudo, né? A gente fazia comunicação, venda, plano de aula, dava aula, comprava material, fazia cronograma. Então,
tudo que vocês Eu imaginarem. lembro do Pão e Craft, lembra dessa? Sim, como a gente levava os lanches pra turma, a gente sempre tinha que comprar pão e uns rolos gigantes de papel craft que a gente usava pra uma atividade. Era uma loucura. A gente comprava isso toda semana. É, Tava os dois lados, de um lado, né, da cidade para o outro, com pão e craft, e uma mochila de rodinha que te deu que fudeu minhas sérios costas. problemas depois, né? Sim, não devia ter falado fudeu minhas costas, mas foi o processo que realmente aconteceu. E aí, olhando em retrospectiva mesmo, né? Hoje a gente tem aí quase 15 pessoas no time. 2 delas estão aqui com a gente agora, que é o Gustavo e a Letícia, que estão dando um super apoio aqui na toda a produção do podcast. E o quão mais fácil é pra gente fazer essas coisas hoje e o quão mais difícil é as atividades que a gente tem hoje comparado às atividades de antigamente. Queria que você falasse um pouquinho disso para os empreendedores também irem pegando a linha lógica que vai acontecendo na trajetória do empreendedor, né? Então, se você quer abrir um restaurante, você vai começar cozinhando e você provavelmente vai fazer isso porque você adora cozinhar. E aí, 3 anos depois, você não chega mais perto de uma panela porque você tem que fazer a gestão do negócio, né? O nosso caso é parecido. A gente adorava dar aula e faz muito tempo que a gente não entra numa sala de aula para dar aula. Sim, eu ainda assumi umas turmas aí mais recentes, né? Mas já tem um Mas tempinho também. já Você tá tem. falando de recente, tem 5 anos, então vamos ter calma. Mas é isso, né? São quase 15 pessoas, né, no time fixo, e aí o time rotativo ali de multiplicadores a gente chega a quase 30, né? Sim. Então é um time bastante potente, né? E bem complementar. E sem dúvida, assim, a parte mais gostosa, né, e apaixonante é a prática, é a operação, e ela é muito sedutora, né, porque a gente quer voltar sempre para ela. Mas eu lembro que sair da sala de aula foi um baita desafio para nós, né? Então, Sim. eu lembro que nas nossas primeiras contratações, e a gente teve uma sacada, né, de contratar ex-alunos, né, para se tornarem multiplicadores da metodologia. Eu lembro que foi uma aula difícil, assim, da gente acompanhar, né? Eu queria levantar o dedo, assim, para complementar. O Luiz, ele preferiu nem assistir, ele falou, ai, não vou aguentar, vou sair da sala. Mas não porque eles não estavam seguindo com o objetivo, com a proposta, mas era uma abordagem diferente, né? Um jeito de fazer diferente, e que a gente foi entendendo que tudo bem, se a gente chega no resultado final, é o que está valendo, né? Cada um vai ter a sua forma, a sua maneira de conduzir, e a gente foi entendendo sobre isso. Então, acho que fala muito desse processo de transformação da gente enquanto liderança, que eu acho que essa é a parte mais difícil, assim. E é o que eu desejo para todo mundo, assim, que a gente chegue no É a lugar. parte mais difícil e eu desejo pra todo mundo que você Sim, chegue na parte difícil, né? sim, porque é isso, vai falando, né, de uma outra proporção do negócio, né, e o quanto que a gente vai precisando realmente ter um time para poder seguir com o trabalho. Então, sem dúvida, é a parte mais desafiadora, né? Gerir pessoas, olhar para a parte estratégica e poder ter essa visão de longo prazo. Mas é isso, assim, olhar os resultados, olhar as histórias dos empreendedores, isso é muito forte, e muito potente, assim, a gente ouve muitas histórias, assim, de transformação, e às vezes a gente fica um pouco, né, no automático do trabalho, e quando a gente tem a oportunidade, né, de ir a encerramentos, aberturas das turmas, e a gente pode se reconectar com essas histórias, isso é muito forte. Lembra a gente do motivo pelo qual a gente escolheu empreender. Então, na época, né, em que a gente conduzia as aulas, eu lembro que era muito comum um relato de mulheres, alunas, né, dizendo que estavam num processo de separação depois do curso. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, estamos Destruindo casamentos. destruindo casamentos, como é isso? Mas é muito nesse lugar da mulher entender o seu papel, o seu valor e entender que não depende, né, dos seus maridos, companheiros, e que elas podem sair de relações complicadas, tóxicas, de abuso. Então, isso é muito potente, sabe? Quando a gente permite que o outro sonhe e que ele pode, por ele mesmo, buscar alcançar e que ele não depende de ninguém. Isso é muito emancipador, assim, e tá na nossa missão, né? Fazer com que as pessoas realizem sonhos e emancipação financeira. Porque é isso, tendo grana no bolso, né, a gente não resolve tudo, mas resolve uma boa parte dos nossos problemas. E a razão, né, da Empreende Aí existir é muito para fomentar a geração de renda, né, Luiz? Total. Então, é um trabalho de impacto social justamente para fazer com que as pessoas virem essa chave e que elas possam
faturar com seus negócios, crescerem, mas com uma visão pé no chão. Não é esse empreendedorismo aí que a gente ouve falar muitas vezes, lunático, que você vai ficar milionário do dia para a noite. Não é isso. A gente quer falar de um crescimento estruturado, né, para esses negócios, para que eles possam crescer e saber qual é esse próximo passo. Perfeito. E de uma maneira consciente e pé no chão, né? Eu acho que quando a gente fala de gerar renda, de colocar dinheiro no bolso dos empreendedores, tem uma galera que dá uma torcida no nariz, assim, quando a gente fala isso, falando que a gente é capitalista, que não sei o quê, e só pensa em dinheiro. Mas eu acho que esse é um discurso muito fácil quando é uma pessoa que já tem dinheiro, sabe? Quando a gente está falando de vinda quebrada, colocar dinheiro no bolso das pessoas significa que a pessoa vai poder comprar remédio, comprar comida, pagar um plano de saúde melhor, ter momentos de lazer, ter momentos de descontração, poder fazer uma viagem. Então, é de fato a pessoa poder organizar melhor a vida, porque não tem nenhum tipo de glamour na pobreza, em estar com pouca grana. Isso, na verdade, causa vários e vários problemas. Então, sim, me orgulho muito de dizer que nosso objetivo é colocar dinheiro no bolso das pessoas, porque dinheiro no bolso vai trazer a liberdade de sair de um casamento que está sofrendo violência, de poder melhorar a vida da família. Então, esse é o nosso grande objetivo quando a gente constrói a Empreende Aí. A gente está há 10 anos cumprindo muito bem, obrigado. Tem uma série de alunos aí que já passaram pela Empreende Aí. O aumento médio de faturamento dos empreendedores que passam pela Empreende Aí é de 40%. Então, a gente está falando que uma pessoa que entra ganhando R$ 1.000, 2 meses depois está ganhando R$ 1.400. E aí você pode pensar, putz, R$ 400, mas pensa isso para uma mãe solteira que está morando na quebrada, sabe? É uma puta diferença no bolso da pessoa. Então esse é um pouco do que a gente vem fazendo e construindo nesses anos, sabe? E aí, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre os empreendedores, eu queria que você falasse, Jenny, que você trouxesse algumas dicas importantes, assim, fundamentais para quem quer empreender, para quem deseja empreender, quem está empreendendo, o que a pessoa precisa fazer, ou que habilidade ela precisa ter, quanto de coragem ela precisa carregar também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso e eu vou daqui complementando também com algumas coisas que eu acho. Boa, acho que antes eu só vou dar um passo para trás e Tá falar um bom? pouquinho da nossa metodologia, que eu acho que é importante, né? A gente está falando do principal objetivo que é fazer, né, os empreendedores gerarem renda. Então é isso, a gente é uma escola, né, de empreendedorismo focada em empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. E a gente tem como valor principal ou premissa, né, da nossa metodologia que a gente tem uma linguagem descomplicada, acessível, traduzindo termos técnicos, termos em inglês e aproximando, né, esses empreendedores dos conteúdos de empreendedorismo e muitas vezes esses conhecimentos que são, né, enfim, negados ou concentrados numa parte da população, né? Então, é um pouco sobre isso, né, a nossa atuação. E dentro da metodologia, a gente escolheu falar de indivíduo antes de falar de negócio. Então, a gente começa fazendo um trabalho de autoconhecimento para identificar habilidades e competências dos empreendedores. E depois a gente começa a formatar essa ideia, entendendo quem é o público que vai consumir, que vai comprar, vai pagar, modela e testa essa ideia no mercado. Então, entendendo se é um negócio novo, então qual é o mínimo viável para a gente começar com os recursos que a gente tem, se é um negócio já existente, como que a gente pode, né, promover algum crescimento, algum desafio, um próximo passo para esse negócio. E depois a gente tem uma parte de gestão, onde a gente olha para planejamento, vendas, finanças, que, né, o calcanhar de Aquiles de muitos dos empreendedores que misturam as finanças pessoais e as finanças do negócio. Então a gente tem conteúdos também para falar de gestão, parte de marketing estratégico, digital, então posicionamento também nas redes. E a gente também tem uma aula de contação de história e apresentação do negócio para que o empreendedor aprenda a contar a sua história, né, de uma maneira mais atrativa, seja para um investidor, seja para um cliente ou para captar algum recurso semente, anjo, enfim. Então, é um pouco da estrutura da nossa metodologia, com esse olhar sempre de descomplicar e tornar o conteúdo acessível. E dentro, né, desses processos, a gente tem todo esse lugar, né, de permitir colaboração, troca, indicações, porque isso é fundamental para que os empreendedores tenham essa rede de apoio, porque não dá para empreender sozinho. Então, acho que esse network também que é formado com
os empreendedores é muito potente, né? E na sua maioria, né, são mulheres que participam dos cursos, mulheres negras, então mostra bastante do nosso trabalho e das bandeiras que a gente levanta, né? Então, cerca de 78% de participação dos nossos cursos são de mulheres, 68% são de pessoas que se declaram como pretas e pardas. Então, essas duas representações são muito importantes para nós também, né, Luiz? Então, se a gente Sim. for olhar aqui o time de sócios, né? Então, o Luiz enquanto um homem negro, eu enquanto uma mulher. Então, trabalhar a representatividade também dentro das nossas formações é fundamental. Então, se a gente vai executar uma turma na Bahia, não faz sentido a gente levar um multiplicador da metodologia aqui de São Paulo. Faz sentido a gente fazer uma contratação local para garantir, né, regionalismo, a comunicação, para que seja fluida e que consiga gerar esse pertencimento e essa identificação. Então, dentro desses processos todos que a gente ouve essas histórias e vai vendo, né, a transformação acontecendo. E aí você tinha me perguntado sobre dicas, né, para os empreendedores. Eu acho que o que funcionou muito bem assim para nós foi essa parte mesmo da determinação e do foco. Então, não querer atirar para todos os lados, entendendo qual que era, né, o nosso serviço desde o início, tendo um posicionamento claro. Então, acho que é isso. Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas é importante que a gente faça uma bem. Acho que essa é a dica de cara, assim, né? Escolha uma para atacar, faça ela da melhor forma possível, né? Principalmente quando você está começando, né? Exato, porque às vezes a gente quer colocar 1000 produtos, 1000 frentes de atendimento. Calma, uma coisa por vez. Então, é o suficiente para a gente poder testar e validar com o mercado, né? E eu acho que muito essa questão da gestão do tempo também. Muitas vezes a gente empreende, né? Equipe, sozinho, muitas vezes dentro de casa, com 1000 coisas também para fazer. Então, acho que ter uma organização do dia, o momento em que você vai focar no seu negócio, é essencial, assim, para que as coisas consigam ser palpáveis, né? Muitas vezes a gente vê uma movimentação gigantesca, né, dos empreendimentos em redes sociais, mas que não convertem em venda. Sim. E venda é a parte principal dos negócios. Se não tem venda, não tem negócio. A gente está falando de um trabalho voluntário, pro bono, mas não é negócio. Então, acho que estruturar esse processo de vendas e ter uma rotina e uma constância, porque vender todo dia, né, Luiz? Você que é de comercial. Então, essa é a parte essencial, assim, dos empreendimentos. Então, dedicar uma atenção especial à gestão, né, de vendas e financeira é importantíssimo para que a gente consiga ir crescendo e estruturando o negócio, né? Boa, eu vejo muitos empreendedores, principalmente no início, focados demais na produção. Eles querem produzir, não sabem como vão vender aquilo, né? Então, focar em vender é fundamental. E acho que uma dica importante aí, você falou da paciência e do foco, eu acho que é a persistência também, porque as coisas não dão certo o tempo todo. Sim. Muito pelo contrário, elas dão muito mais errado do que certo. Então você tem que continuar persistindo, abrindo portas para aquelas que derem certo superarem as que dão errado. E aí eu acho que a gente pode ir para nossa parte final aqui, falando de agora, falando como a gente está, como são os nossos planos aí para esse ano, e falar um pouco do que mudou, o que tem de novo, quais são os próximos passos da Empreende Aí. E aí eu acho que tem um próximo passo que é fundamental, que eu já queria falar, que é pedir o seu like, de novo. Então, deixa o seu like, comenta, compartilha, mas não é aquele comentáriozinho, que vídeo legal, que demais. Não, comenta o que você está achando do episódio, comenta o que você está achando da história, comenta aí o que você acha o que mais a gente poderia falar. De repente a gente grava um outro, né, Jenny? Sim. Só nós dois falando aí um pouco mais sobre algumas dicas, algumas coisas. Então, é bom você se inscrever, dar o like, deixar um comentário decente aqui, tá? Deixar um comentário de verdade decente aqui pra gente poder discutir, pra gente poder conversar e isso gerar uma conversa real aí entre a gente e vocês. E também compartilha com outros empreendedores, porque aqui é o ouro puro, né? Uma história de empreendedores reais, como eu já falei da última vez que eu pedi like. E a gente também tá pelo Instagram, né, Luiz? Então, se você também puder acompanhar a gente lá, Empreende Aí Oficial no Instagram, LinkedIn também, vamos retomar com tudo. Então, também dá para acompanhar Empreende Aí em outros canais e também para acessar, né, cursos, inscrições, direto a nossa comunicação está startando lá, divulgações, então é importante também para você acompanhar esses períodos de campanha, de novos cursos, né? É isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que mudou nesses últimos 10 anos. E aqui eu quero perguntar e eu quero começar respondendo a minha própria pergunta. Boa. Porque eu acho que tem algumas mudanças que são bem interessantes. Então, quando a gente pensa lá 10 anos atrás, vou colocar 9, né? Que foi quando a gente começou a ter algum faturamento, algum dinheiro entrar.
era a gente para fazer tudo, né? E isso dava uma limitação gigante. Então a gente conseguia fazer 3 turmas por semestre, 4 turmas, quando muito, assim, em um semestre, isso tendo aula quase todo dia, às vezes 3 vezes na semana. Hoje a gente tem projetos que tem 20, 30 turmas em um mês. Então isso era impossível de fazer só nós dois, né? Então acho que isso já é uma mudança grande, assim. Então se você quer de fato crescer, quer gerar mais impacto, quer ter mais vendas, quer ganhar mais dinheiro, você vai precisar mudar suas habilidades, né? É muito diferente a habilidade de dar uma aula do que a habilidade de montar uma equipe de educação que treina os multiplicadores para eles darem a aula. Então a gente teve que ir evoluindo muito com isso, e acho que essa é uma diferença muito grande assim que me veio na cabeça agora, uma mudança gigantesca. Acho que tem outras também em outras áreas que você pode trazer. Eu só queria destacar de comunicação também, que era a gente que fazia, e agora a gente tem 3 pessoas na equipe para fazer isso, mais uma agência que apoia, mais um programador que apoia. Então, quanto também isso vai fazendo com que a gente consiga atingir mais empreendedores, atingir mais pessoas, contar para mais gente o que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz. Então, acho que isso são algumas mudanças que, quando a gente é muito pequeno, a gente não consegue fazer. E olhando em retrospectiva, o quanto isso foi importante para a gente conseguir ampliar a nossa atuação e atingir mais gente de fato. E dizer com tranquilidade que hoje a gente é uma das maiores escolas de negócio do Brasil voltado para o público de periferia, assim. Se não somos a maior, estamos entre as 2, 3. Então, e vindo da periferia, aí eu cravo aqui já para deixar a polêmica que é a maior. E se você discorda, põe nos comentários. Se você concorda, põe no comentário também. E é isso aí. O Luiz das polêmicas. Mas é isso, né? Eu acho que a gente vem se tornando uma organização sólida, né? Então, podendo trazer essa segurança, né, para o time, para os empreendedores. E é isso, né? Com origem no extremo da Zona Sul de São Paulo. Hoje a gente pode afirmar que a gente tem, né? Pelo menos um aluno formado em cada estado do país, através de cursos online ou também de turmas presenciais que a gente já rodou, aí como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia. Enfim, então acho que é muito desse lugar, assim, né? E acho que o que mudou foi isso, né? Um olhar para a gestão, né? E essa segurança, assim, de poder treinar o time, confiar nas atividades. Então, eu sou virginiana, então esse foi um processo difícil para mim, porque eu queria fazer tudo, dar conta de tudo, e eu entendi que não é possível, né? Assim como o Valdir lá, o pipoqueiro, disse, né? Não é possível ser tudo para todos ao mesmo tempo. Então, fui me dando conta disso e a importância da gente poder se realizar com as entregas do time, né? Então, enquanto que, né, criar uma estratégia, desenvolver o time para poder realizar e acompanhar e dar os feedbacks necessários, trazem os resultados que a gente precisa. Então, acho que essa é a maior mudança, né? O foco para a gestão que a gente está tendo nos últimos anos. E esse ano vai ser um ano potente, né, Luiz? Já falando um pouquinho de como a gente tem aí de perspectiva, mais de 6.000 vagas para cursos serão abertas aí em 2025, e aí você pode acompanhar também através das nossas redes, né, Empreende Aí Oficial. Então, a gente tem uma perspectiva de projetos para afroempreendedoras, para empreendedores da gastronomia, para negócios tradicionais diversos. Então, tem um pouco de oportunidade para todo mundo. Então, só ficar de olho lá. E a gente tem uma história de um livro, né? O primeiro livro do Empreende Aí que vai sair esse ano, não é mesmo? Errado, são 2 livros que a gente vai lançar esse ano. Ainda não é o livro contando a história da Empreende Aí, mas quem sabe ele venha. Inclusive, se vocês têm interesse de ler um livro sobre a história da Empreende Aí, comentem, digam aí pra gente que querem ler e a gente começa a pensar a respeito do tema, porque é isso. Para fazer o produto, a gente tem que minimamente sondar se tem público, né? Não dá pra gente só sair trabalhando e produzindo aleatoriamente. A gente tem, como a gente falou, muitas turmas que acontecem esse ano, muitas vagas, então você empreendedor ou empreendedora que já participou do curso, divulgue para outras pessoas, que a gente vai ter uma enxurrada de vagas para cursos online, para cursos presenciais, gratuitos, né? Todos esses cursos gratuitos. E para esse ano, para os próximos anos, a gente pretende também ter outros tipos de produtos que possam ser mais rápidos ali para o empreendedor consumir, para ter um aprendizado mais rápido, para ter um aprendizado mais específico. Pô, então eu quero melhorar em vendas, quero melhorar só em marketing. A gente está bolando produtos para isso.
E aí, obviamente, eles não vão estar atrelados a nenhuma marca patrocinando, como são os nossos cursos, e aí a gente deve colocar ali um preço interessante para os empreendedores poderem adquirir esses produtos. Então, é uma forma que a gente está pensando para aumentar o nosso impacto, para vocês não precisarem esperar aberturas de turma, para ser mais específico e mais contundente no que a gente quer entregar para vocês. E, além disso, podem esperar muitos novos projetos aí que a gente vai fazer nessa década. Então, o objetivo é que a gente tenha mais vagas, mais produtos, mais projetos, sempre pensando em como melhorar a vida do empreendedor, em como fazer o empreendedor ficar mais organizado, gerar mais renda. E isso é fundamental para a nossa estratégia e também para a nossa missão, né? Que é, de fato, melhorar a vida dos empreendedores. E sobre o lançamento dos livros, a gente tem aí 2 livros para lançar e eu tô em dúvida se eu falo mais sobre eles agora, se a gente segura um pouco e fala mais para frente. Porque a gente vai ter convidados que conversam também com esses livros, Também, né? Então... também. Mas acho que a gente pode soltar um spoiler, não? Acho que são 2 livros. Um a gente vai falar sobre a história da imigração através da gastronomia em 3 cidades específicas. E aí, para saber quais cidades vocês vão acompanhando, a gente vai soltando aí os spoilers. E outro sobre a cultura afro, a cultura negra no Brasil, também com esse olhar da gastronomia. Como a gastronomia negra influencia a cultura negra e a cultura no Brasil. Então, a ideia é que a gente lança esses 2 livros ainda esse ano, que serão disponibilizados gratuitamente, então vocês vão poder ter acesso a esses livros, ter uma cópia, ter um e-book também baixado gratuitamente. São várias coisas aí que vão acontecer esse ano e que a gente conta com vocês para nos ajudarem a divulgar, para participarem, para interagirem com o que a gente vem construindo, porque é tudo para vocês, empreendedores e empreendedoras. E o que esperar da próxima década, eu acho que é isso, né? Mais oportunidade para os empreendedores da base e também a gente poder viabilizar e ofertar, né, oportunidades para gerar renda. Eu acho que essa é isso, é para facilitar a vida do empreendedor. É a principal estratégia que a gente tem mirado. E eu lembro sempre de uma provocação de uma mentora nossa, né, saudosa Cris Naum. Saudosa, né? Parece que ela morreu, Não, pelo amor de Deus. Ela não. tá viva, encontrei com ela recentemente, há uns 15 dias, mas é uma pessoa querida e que sempre nos provoca também. Quando que a gente vai ter Empreende Aí fora do Brasil? Também é uma perspectiva, quem sabe, aí nesses próximos 10 anos, né? Boa. Acho que é uma excelente perspectiva. E agora, pra gente finalizar, qual é o recado que você deixa aí pra galera que nos assistiu até aqui? Boa. Dentro dessa temporada a gente tem episódios incríveis, então acompanhe, busque aí na playlist, né, do YouTube, Spotify, enfim, para entender e acompanhar essas histórias potentes de pessoas aí do ecossistema que a gente vai discutir, parcerias, empreendedorismo, né, investimento social privado também, que é um pouco do nosso foco, né, com os nossos clientes. E é isso, assim, acompanhem a jornada, sigam persistentes, acompanhem também as nossas redes para saber dessas oportunidades todas que a gente comentou, né? Escrevam para nós também, a gente gosta de acessar as histórias e participar também, então quero ouvir muitas histórias de ex-alunos aqui nos comentários também e que a gente possa se conectar e se fortalecer, porque não dá para empreender sozinho, a gente precisa dessa rede e ela é fundamental para a gente continuar existindo. Então, aproveite, né, os bons momentos, as trocas, elas são extremamente importantes aí para a gente seguir existindo e de pé com os nossos negócios, né? Boa. Bom, meu recado final vai muito em linha com a Jenny, então obrigado por acompanhar até aqui, obrigado por ouvir nossa história, contem e compartilhem ela para outras pessoas também e, por favor, não desistam, não parem, continuem empreendendo e sigam as nossas redes, sigam no YouTube, sigam no Instagram. E é isso, pessoal. E além das redes da Empreende Aí, também tem as nossas redes, né, pessoais ali no Instagram. Então, lá eu estou como Jennifer Rodrigues. Estou como o Luiz_Coelho. Luiz.coelho. Obrigado, Luiz.coelho. Então, aí já uma dica. Melhorem nas redes sociais. Aliás, sejam melhores do que eu nas redes sociais. O que também não é tão difícil, mas a gente vai melhorando. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.